Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, eu sou Liut Christian. No vídeo de hoje eu vou falar sobre erros em projetos gráficos, sejam erros de digitação, erro de impressão, erro de cores, enfim, erro durante o processo de produção de um projeto gráfico. Eu sei que é muito chato quando você dá o máximo de si, se empenha para desenvolver um projeto e aí no final das contas, depois que o projeto é rodado e muitas vezes até depois que ele vai para a rua, percebe que alguma informação estava errada, que alguma cor saiu fora do esperado, e aí você fica pensando, caramba, e agora? O que eu faço? Pensar em erros de projeto é meio complicado e um bocado complexo, principalmente porque tem mais gente que se preocupa em apontar um culpado do que identificar a causa e uma possível solução para o problema. E a maneira com que você, como profissional criativo, se comporta diante dessas situações pode determinar, inclusive, o seu sucesso na sua carreira, o seu sucesso no mercado que te cerca. Eu sei que ninguém gosta de perder dinheiro, mas quando a gente fala de erro de projeto gráfico, a gente geralmente está assumindo que é um projeto que custa caro, seja no desenvolvimento da peça, seja um cartão de visitas mais simples, pode ser um flyer, pode ser um folder ou um outdoor, ou peças que vão ser distribuídas no bairro, na sua cidade ou no seu estado. Esses projetos alcançam fácil a casa dos 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000 reais. E imagine projetos muito mais caros com erros que poderiam ter sido evitados. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Como é que você pode adotar estratégias, ferramentas e etapas de verificação para evitar esse tipo de problema. Eu também gostaria de ressaltar justamente essa parte da culpa. Eu recebi um comentário em um vídeo nessa semana de uma pessoa expondo a seguinte situação. Ela fez um projeto para um cliente, o cliente mandou as informações para ela, o designer dessa pessoa fez o projeto, enviou para o cliente aprovou e aí depois do projeto rodado percebeu-se que havia uma informação errada no material. O resultado é claro, o material não podia ir para a rua, a informação estava errada, era uma informação importante e a dúvida dele era se a culpa era do cliente ou se era dele. Eu acho que o problema está justamente em se assumir que você precisa culpar alguém, seja culpar você ou seja culpar o cliente. Uma vez que o relacionamento cliente-fornecedor, ele funciona de maneira mútua, seja na colaboração para o desenvolvimento do projeto, seja também em assumir os riscos que esse projeto tem. E eu posso dizer que eu sou um privilegiado porque eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 linhas de produção diferentes. Eu fui por muitos anos arte finalista, então eu trabalhei em gráfica, eu via de perto quando aconteciam erros de impressão e a dor de cabeça que isso causava. Eu fui freelancer também, ainda sou até hoje, então eu também entendo o lado do cliente, eu sei como é você ter um projeto que você se dedicou, se esforçou e você tinha, né, uma certa paixão por aquele trabalho e ir correto para a rua e de repente tudo vai por água abaixo por causa de um erro bobo. E também trabalhei com profissionais de comunicação, mais ou menos que seria os moldes de uma agência. No meu antigo emprego eu trabalhava com uma equipe inteira, era mais ou menos da mesma maneira, embora fosse cliente corporativo e cliente interno. Então esquece primeiro esse negócio de culpar alguém, porque o nosso objetivo aqui é justamente encontrar uma solução ideal para esse tipo de problema. A maioria dos erros acontecem por falta de atenção, por uma informação que foi recebida ou repassada de maneira errada, e é óbvio que nesses pontos você pode até tentar encontrar um culpado. Por exemplo, se você recebe informações para um projeto gráfico escritas em um papel, isso é claro, é um campo minado para você cometer e encontrar erros. Se o seu cliente já mandou tudo digitadinho por e-mail, você só copiou e colou, você poderia assumir também, mas eu só copiei e colei, então o erro é do cliente. Ou se o cliente simplesmente falou assim, olha, eu vou deixar o projeto para você, você cria os textos, eu vou só te passar as informações de endereço e telefone. E aí dentro dessas situações, você já consegue imaginar a quantidade absurda de N situações que podem acontecer, onde podem haver erros, tanto que você tenha cometido por descuido, quanto o seu cliente pode ter cometido por ter enviado ou repassado uma informação errada, ou porque ele simplesmente escolheu o jeito errado de passar essa informação. Querendo ou não, você deve assumir que você trabalha com comunicação. Então você que trabalha criando peças para cartões de visitas, para panfletos, para flyers, peças de identidade visual, projetos para exposição, enfim. Você que trabalha criando esse tipo de projeto, a comunicação é justamente o resultado do seu trabalho. Quando você faz um outdoor, por exemplo, o objetivo é informar, é passar uma informação para o público-alvo do seu cliente. Quando você faz um panfleto, você tem o mesmo resultado. Quando você faz um cartão de visitas, idem. Então,
o resultado do seu projeto, o ponto final do seu trabalho é justamente efetuar uma comunicação bem-sucedida, uma comunicação efetiva. Então você não deve assumir de maneira alguma que as informações que você coloca no seu projeto são de responsabilidade exclusiva do seu cliente. Eu sei que muita gente vai ficar com a orelha em pé, vai me xingar nos comentários, vai dizer que é absurdo, a culpa é do cliente sim, é ele que tem que me passar as informações. Mas eu vou trazer para vocês aqui cases exatamente das três etapas da minha carreira profissional, para que você possa entender como eu lidava com esse tipo de problema e como eu conseguia resolver esse tipo de problema adotando alguns cuidados durante o processo. A minha primeira experiência com esse tipo de situação foi justamente quando eu trabalhava na gráfica. Então eu, apesar de ser arte finalista, o meu papel era finalizar projetos para impressão, mas eu também criava muita coisa. Eu precisava ser muito rápido para criar vários tipos de projeto. Cartões, flyers, panfletos, notas fiscais, né? Porque a gente ainda imprimia nota fiscal, nota de pedido, enfim. Vários documentos que não necessariamente eram documentos que iam para a rua, mas alguns deles eram utilizados dentro das empresas, outros eram cupons, outros eram panfletos, ingressos, enfim. Vários projetos que tinham informações que eram muito sensíveis, como números de telefone, endereços, nomes de empresa, regulamentos de promoções e assim por diante. Como é que funcionava o fluxo de trabalho na gráfica onde eu trabalhava? Eu recebia o projeto do cliente, geralmente vinha tudo anotado no papel, ou o cliente mandava por e-mail, ou ele trazia um arquivo digitado no Word. E quando eu desenvolvia o projeto do cliente, o que eu fazia? Eu montava o projeto, fazia a impressão de uma amostra, eu mesmo fazia a impressão de uma amostra, uma impressora preta e branca mesmo, só para fazer uma conferência rápida das informações. Depois que eu fazia a conferência dessas informações, eu fazia os ajustes que fossem devidos no layout e também nas informações. Isso é muito importante, tá? Muita gente, é óbvio, diariamente você está fazendo lá vários projetos, está trabalhando compulsoriamente, o que você mais quer é terminar o seu trabalho e passar para o próximo. Mas você tem que tomar muito cuidado, justamente porque se você fizer o trabalho de qualquer jeito, as chances de dar erro são absurdamente grandes. Então é muito importante que você faça isso, que você revise os seus projetos, que você olhe para o projeto do seu cliente como se fosse um projeto para você, porque na verdade é isso que o projeto do seu cliente é. É um projeto seu, do seu portfólio. Você se vende como um prestador de serviço e é fundamental que você faça um serviço direito. Então depois que eu imprimia e fazia a minha revisão, a gente tinha mais uma pessoa que trabalhava no atendimento da gráfica, eu imprimia uma nova página, já com tudo revisado por mim e dava para a pessoa lá do atendimento também fazer a revisão. Então a gente tinha 2 etapas de revisão. Depois que passava por essas 2 etapas de revisão, eu montava uma apresentação para o cliente e mandava isso em PDF por e-mail dele, ou se o cliente fosse até a gráfica, eu imprimia esse projeto e entregava nas mãos dele e pedia para ele fazer a leitura na minha frente. Então essa simples atitude de pedir para que o cliente lesse o documento na minha frente me ajudava a evitar muitos erros, porque o cliente sempre encontrava alguma coisa que estava errada. Se o cliente não podia ir até o estabelecimento, se ele não podia ir até a gráfica para fazer a revisão do documento, eu mandava por e-mail um PDF e ressaltava, eu dava muita ênfase nessa informação. Colocava inclusive em maiúsculo e letra negrita. É fundamental que o cliente leia com atenção e em voz alta as informações constantes no projeto. Por que ler em voz alta, né? Quando você lê em voz alta ou pausadamente, as chances de você ler com atenção são maiores do que você ler só com a mente. Você acaba dando uma passada rápida e muita informação se perde. Além, é claro, de dar essa instrução para o meu cliente, pedir que ele lesse ali na frente, eu pedia que ele fizesse a assinatura do documento, então ele dava uma assinatinha lá no cantinho, dizendo que ele estava ciente de que a revisão estava completa. E no e-mail a mesma coisa, eu pedia para ele responder o meu e-mail, dando de acordo de que ele estava ciente de que ele havia revisado o projeto e que o projeto podia ser rodado. É óbvio que fazendo isso a gente não evita 100% dos erros. Alguns erros ainda aconteciam, alguma informação que tinha passado despercebida, mas você tomando esse cuidado de fazer as revisões, de enviar para o seu cliente para que ele possa fazer a revisão e, claro, dialogando bastante, conversando bastante com ele, as chances de o erro acontecer são mínimas. E se o erro acontecer, você já preparou todo o terreno para que essa aceitação, essa transição, né, de um trabalho que foi errado para precisar rodar de novo, seja mais sutil, seja menos dolorosa para você e para o seu cliente. No final do vídeo eu vou falar sobre essa questão de assumir erros e quem é que paga a conta, né? Vamos por parte.
E você já pode estar se perguntando, caramba, Lilt, mas dá muito trabalho isso, cara. Eu não quero revisar texto de cliente, não é minha responsabilidade. Se você não acha que revisar a informação que você coloca no seu projeto não é sua responsabilidade, eu tenho a séria impressão de que você escolheu a profissão errada. Porque é sim seu papel, é a sua matéria-prima, é você trabalhando ali, é como se você fizesse pão e você não checasse a qualidade do seu trigo, você não checasse a qualidade da sua farinha, do seu açúcar, do seu leite. É exatamente isso que você faz quando você desenvolve qualquer tipo de prestação de serviço. Pode parecer clichêzão, você vai me culpar dizendo que você não faz pastel, né? Não faz pão, mas é só um exemplo bem bobo. Qualquer profissão que trabalhe com informações sensíveis, qualquer profissão que trabalhe com matéria-prima, precisa ser feita com zelo, com cuidado, e você precisa checar a procedência dos materiais e das informações. No nosso caso, lendo e revisando, coisa que, convenhamos, não dá trabalho nenhum, você perde alguns minutos e você evita muita dor de cabeça e, é claro, você acaba prestando um serviço de melhor qualidade. Então, fazer a revisão das informações que você coloca no projeto gráfico é sim sua responsabilidade. Por mais que o cliente tenha te mandado tudo belíssimo para que você só copiasse e colasse, você precisa ler a informação que você está trabalhando, cara. Você não vai fazer nada às cegas. Eu nunca fiz nada às cegas dessa maneira e eu não consigo entender como as pessoas fazem isso dessa maneira. Se for um livro com, sei lá, centenas de páginas, dificilmente você vai precisar fazer isso. Porque nesse tipo de projeto, você tem o diagramador, o editor, o revisor, você tem pessoas específicas para fazer essas funções. Mas em projetos do dia a dia, onde você é o único profissional envolvido no trabalho, com certeza você deve prestar atenção no seu projeto, você deve prestar atenção nas informações e, fazendo isso, você vai se ajudar e ajudar o seu cliente. O segundo caso já é quando eu trabalhei como freelancer, ainda trabalho até hoje, mas eu sempre atendi muitos clientes como freelancer, trabalhando a partir de casa, nas horas vagas, né, quando eu não estava estudando ou trabalhando na gráfica. E também era muito comum acontecer de o cliente mandar informações diretamente por e-mail. Então eu recebia muitas informações por e-mail, até mesmo porque a maioria do atendimento acontecia por e-mail ou telefone, ou mais recentemente o WhatsApp. Então, dificilmente eu tinha esse contato com o cliente. Então, a maioria das informações que eu recebia era por e-mail. E a possibilidade de haver erro nesse tipo de comunicação, nesse tipo de troca de informações, também é enorme. Não deixa de ser o mesmo que você copiar algo que foi escrito no papel. Apesar de quando alguém escreve alguma coisa para você copiar, é claro, você tem muito mais chance de digitar errado. Mas o que te garante que o seu cliente não digitou a informação errada? Como é que você vai se certificar disso? Exatamente do mesmo jeito, fazendo essas etapas de verificação. Construa o seu layout. Primeiro, é óbvio, quando você recebe o e-mail, eu, pelo menos, quando eu recebo um e-mail com informações novas para um projeto, eu primeiro leio toda essa informação. Se o cliente quer anunciar, fazer um outdoor para uma festa, fazer um outdoor para anunciar um novo curso, fazer um cartão de visitas para um novo negócio, é óbvio que ao receber a informação, a primeira coisa que eu faço é ler a informação que eu recebi. Depois que eu leio essa informação, aí eu vou matutar na minha cabeça como é que eu vou desenvolver aquele projeto, vou procurar as referências, enfim. Vou montar o projeto gráfico e aí o que eu faço? Faço a revisão enquanto eu estou fazendo o projeto gráfico. Depois, eu tenho uma impressorinha ali atrás, olha, dá para ver ela aqui atrás do microfone, do ladinho ali do Chuck, né? E aí você tem aí, eu faço a impressão do projeto do cliente e faço a revisão com a canetinha aqui, olha, tchá, cheque, telefone, 1, 2, 3, 4, cheque, vou fazendo tudo no lapisinho e faço a checagem eu mesmo. Depois que eu faço essa checagem, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia na gráfica, tá? Na verdade, eu trouxe essa prática de lá, eu envio a informação para o cliente por e-mail e novamente eu ressalto. Por favor, eu recomendo que você leia as informações com cuidado e de preferência em voz alta, para que a gente evite qualquer tipo de erro. E eu coloco lá no finalzinho também, lembrando o cliente que erros de impressão não podem ser corrigidos e o cliente deve tomar cuidado com as informações que foram repassadas. Só o fato de você alertar o cliente sobre a possibilidade de um erro não poder ser corrigido, de um trabalho gráfico poder ser perdido, você já liga um alerta na cabeça dele. Caramba, eu posso perder dinheiro, então deixa eu revisar isso aqui com cuidado. A mesma coisa acontece, por exemplo, você está saindo de casa. Isso acontece muito comigo, com a minha esposa. Eu saí de casa, tranco a casa, eu tô já para sair de casa. Ela pergunta, você trancou a porta? Eu falei, tranquei. Ela pergunta, você tem certeza que trancou a porta? E aí a gente fica com aquela dúvida, caramba, será que eu tranquei mesmo? Aí eu volto e checo para ver se tranquei. É mais ou menos nessa lógica que funciona. É uma psicologia meio estranha, mas funciona desse jeito. Alertando o seu cliente
você reduz grandemente as chances de você ter erros. A diferença é que trabalhando como freelancer, dificilmente eu tinha uma pessoa para me ajudar na correção. Então eu e o cliente revezávamos, na verdade, eu fazia a primeira revisão, ele fazia a segunda, e depois que ele aprovava as informações de texto, aí ele aprovava o layout e a gente mandava ver. É muito importante isso, tá? Muita gente dá destaque exagerado para o layout, caramba, ele precisa avaliar se isso aqui tá bonito, vira até uma certa disputa de ego, né? O designer quer convencer o cliente de que o projeto dele tá bonito, e o importante não é só que ele fique bonito, mas que as informações também estejam certas e possam ser comunicadas de maneira precisa. Então dê mais atenção para suas informações. E o terceiro e último exemplo é já quando eu trabalhava na equipe de comunicação do meu último trabalho, né? Eu passei 2 anos trabalhando com uma equipe de comunicação, com jornalistas, analistas, e era mais ou menos a estrutura que é bem comum você encontrar em uma agência. A gente tinha os jornalistas, tinha o pessoal de relações públicas, eles faziam os textos, faziam contato com o cliente, né? O atendimento, pegavam as informações, e eu recebia tudo mastigadinho, tudo pronto para fazer o projeto gráfico. E embora na equipe fosse eu como diagramador, como arte finalista, como produtor gráfico, e 4 pessoas para fazer o contato com o cliente e a revisão, eu também fazia a revisão durante a edição do projeto. Então eu recebia já tudo prontinho, revisado por pessoas competentes que já haviam revisado o texto, bolado tudo e corrigido. Eles faziam a correção do texto cru mesmo antes de ir para a produção gráfica, né, antes de fazer o layout. Mas enquanto eu estava fazendo a diagramação, eu também fazia a revisão. Então, fazendo um convite, fazendo um e-mail marketing, fazendo uma publicação, fazendo algum tipo de projeto que tivesse informações mais sensíveis ou até mesmo textos mais simples, eu fazia a leitura e, eventualmente, eu mesmo pescava alguns errinhos que podiam ser corrigidos. Isso é o que a gente chama de trabalho em equipe, tá bom? Eu não vou confiar apenas que o meu colega é pago para fazer isso, então ele tem que fazer o trabalho dele direito. Você não pode pensar dessa maneira, você tem que pensar sempre que o seu esforço, a sua dedicação, o resultado do seu trabalho é um projeto gráfico bem executado. E se o seu colega errar, você vai cagar o projeto inteiro, não só o trabalho dele, mas o seu trabalho também. Então, o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto exige que você esteja comprometido não só com as suas etapas do processo, mas que você também dê uma palhinha para prestar atenção no trabalho do seu colega. A gente pensa muito nesse individualismo hoje em dia, isso faz parte da cultura de muita gente, de achar que deve fazer só o que foi pago para fazer. Eu já demonstrei aqui em vários vídeos que isso é prejudicial, não é legal você trabalhar dessa maneira. Então, sempre que você puder, se esforce ao máximo, além do limite do que é solicitado a você, para que você consiga desenvolver um trabalho legal e assim, claro, criar novas oportunidades para sua própria carreira. E aí você tomando todos esses cuidados, esses exemplos que eu dei aqui para você, só para você ter uma ideia de como eu trabalho dessa maneira. Se você quiser trabalhar assim, você pode. Se você tem o seu jeito de trabalhar, você também pode fazer, se é melhor, se é pior, enfim, você trabalha do jeito que você achar mais interessante. Mas, mesmo tomando todos esses cuidados, os erros podem acontecer. Seja um número de telefone que acabou ficando sem um zero, seja um endereço que acabou ficando sem um número, seja um bairro que foi digitado errado, seja um elemento gráfico que foi posicionado por cima de outro e você não percebeu. Então esses erros podem ainda acontecer. E voltando àquilo que eu mencionei no começo do vídeo, a primeira coisa que as pessoas se importam em procurar é quem é o culpado, a quem que eu vou culpar, quem é que vai pagar a conta. Será que eu vou ter que pagar a conta? Será que o meu cliente vai ter que pagar a conta? Vai ser a gráfica que vai pagar a conta do meu projeto errado? E aqui é justamente onde o negócio é bem relativo, é muito complicado falar sobre isso, porque depende muito do que foi feito durante justamente todas as etapas de produção gráfica, durante todas as etapas de planejamento, concepção e impressão do seu projeto. Se você como designer trabalha em uma equipe maior, ou se você como designer tem um papel bem definido dentro de um fluxo de trabalho, é muito mais fácil você se livrar da culpa justamente porque você é só responsável por fazer o layout de um projeto gráfico. Mas a maioria das pessoas que tem esse tipo de dúvida, que enfrentam esse tipo de problema, não se encaixam nessa situação. Geralmente são profissionais autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, que oferecem serviços de criação e de impressão e eventualmente encontram esse tipo de problema. As gráficas também que oferecem serviços de criação encontram esse tipo de problema. Mas se você for uma gráfica, conversar com o seu cliente para rachar o valor de custo
rachar lá meio a meio para cada um e a próxima tiragem você pode até dar um desconto para o cliente, sei lá, evitando assim que você crie maior desconforto. Novamente, é muito complicado falar disso porque você já vai mexer no seu bolso, né? Já vai mexer no seu lucro, vai dar prejuízo também e também vai dar prejuízo para o seu cliente. Então o que acontece, gente? O que eu faço quando um projeto de um cliente meu dá errado? Apesar de ser muito difícil acontecer, acho que isso aconteceu 1 ou 2 vezes comigo, esse tipo de problema. Geralmente os clientes assumem o custo por conta própria, justamente por causa do meu fluxo de trabalho, da maneira com que eu conduzo todo o processo, seja revisando, seja demonstrando para o cliente que ele precisa ter atenção nas informações, seja na qualidade do atendimento. O cliente, ele se sente à vontade de assumir, caramba, ali, poxa, eu errei, eu vou mandar imprimir de novo e não se preocupa que eu não vou te dar prejuízo nenhum. Mas na pior das hipóteses, o que você pode tentar fazer com o seu cliente é negociar justamente o custo de produção ou o custo de impressão. Se você trabalha como designer e você não tem parte na parte de impressão, seu cliente imprimiu o projeto e ele saiu errado, o que você pode fazer? Entrar em contato com a gráfica, explicar, olha, poxa, o nosso trabalho saiu errado, eu queria conversar com você para ver se você não pode dar um desconto para a gente e deixar esse que a gente imprimiu agora a preço de custo, para a gente imprimir de novo. E aí você pode conversar com o seu cliente justamente para rachar a despesa tanto da impressão que acabou saindo errada quanto da nova impressão. Novamente, isso aqui, gente, é o meu exemplo, é o que eu faria, é o que eu aconselharia você a fazer. Se você acha que se o cliente errou, ele que tem que pagar, isso é com você, não há nada de errado nisso, é o seu jeito de trabalhar e eu não vou julgar a maneira com que você trabalha. O objetivo desse vídeo aqui não é te ditar como você vai fazer o seu trabalho, é apenas dar um exemplo e esclarecer um pouquinho mais, né, sobre essa questão de quem é o erro, de quem é a culpa, coisa que eu acho que é muito complicado a gente falar assim dessa maneira, né, sem ter uma contrapartida, sem ter um feedback de vocês aí. Mas o meu objetivo aqui é justamente deixar claro isso. Quando acontecerem esses erros de produção gráfica, de um projeto sair errado, uma informação sair errada, pense que talvez o problema não esteja justamente em encontrar um culpado para o erro ou encontrar quem vai pagar o prejuízo, mas talvez você deva prestar atenção em por que os erros estão acontecendo. Será que não é o seu fluxo de trabalho que está proporcionando esses erros? Ou será que a maneira com que você trabalha, com que você dialoga com o seu cliente, você organiza o seu fluxo de trabalho durante um processo de produção gráfica não está facilitando para que esse tipo de situação aconteça? Pense nisso. Provavelmente, se você apenas fazer alguns ajustes na maneira com que você atende o seu cliente, com que você organiza as informações que você recebe, as revisões que você faz e a maneira com que você aprova isso com o seu cliente, talvez isso já ajude a minimizar quase que 100% as probabilidades de erro. É óbvio que 99% você pode até conseguir, mas 100% é impossível, né? Sempre pode acontecer um erro, a gente é humano, a gente erra e na correria do dia a dia podem acontecer ainda com mais frequência. Eu gostaria de saber de você, como é que você faz para evitar que erros aconteçam no seu fluxo de trabalho? E quando eles acontecem, qual é o seu jogo de cintura? Como é que você faz? Como é que você se comporta? O que acontece depois que você comete um erro no seu relacionamento com o seu cliente? Eu gostaria de saber a sua opinião. Use os comentários aqui embaixo. Conta pra gente como é que você se vira aí para evitar os problemas com os seus clientes e como você resolve eles quando eles acontecem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de dar um like aí, clica no joinha e compartilha esse vídeo também com seus amigos nas redes sociais. Se você ainda não faz parte do Clube do Design, clique em inscrever-se também e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Em breve eu voltarei com mais vídeos nessa temática voltada para a carreira. Eu estou pensando bastante em assuntos abordando esses temas e a gente ainda tem muito conteúdo legal para ver. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!